Minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil, queridos ouvintes da nossa rádio, nosso programa de hoje, o seu Fatos da Vida, vai tratar de uma questão que atinge diretamente todo mundo e principalmente a nós, mulheres. Vamos falar do aborto, mas vamos conversar direitinho, porque o diálogo é o grande aliado da compreensão. No nosso país, o aborto acontece todos os dias, a toda hora. E como é clandestino, isto é, escondido da lei, ele é feito das maneiras mais diversas e perigosas também. Alô? Quem fala? Aqui é Irene, eu tô falando de Jaçanã. Moro em Jaçanã. Jaçanã? Que beleza de bairro! Pode falar, Irene. Então, é sobre o aborto. A minha prima, ela usou um remédio. Sei. Então, a minha prima, para fazer o aborto, ela foi na farmácia aqui do bairro e comprou um remédio, um tal de Citotec. Uhum. E quanto sua prima pagou? Ai, olha, na época eu acho que eu paguei os 2 salários mínimos, foi caro. Eu? É, ó, pra falar a verdade, não foi minha prima não, fui eu mesma que fiz o aborto, viu? O número de abortos realizados por curiosas de bairros é muito grande, sem condições de higiene e nem de saúde, colocando em risco a vida da mulher. E um aborto nessas condições custa de 2 a 3 salários mínimos. Só na Grande São Paulo são mais de 200 clínicas clandestinas. Essas clínicas se ocultam atrás da fachada de consultórios. Nelas, os abortos são praticados por médicos, mas só para as mulheres que podem pagar de 700 a $1.000. É mole? É impressionante o número de abortos em nosso país. Em todo o Brasil, são 1.400.000 abortos praticados por ano, o que dá 4.000 abortos por dia, 160 por hora. E 4 em cada 10 mulheres que praticam aborto sofrem complicações que podem levar até a morte. Mas quem são as mulheres que praticam aborto? Nossa reportagem foi para as ruas. Foi no ano de 91 que eu vivi um processo muito difícil com a minha filha, né? Ela tinha 18 anos na época e ela ficou grávida de um rapaz. O rapaz também não quis assumir, também não tinha como, o rapaz era um péssimo elemento e tal. E aí a minha filha, desesperada, chegou para mim e eu também já percebi que ela estava grávida. E aí decidimos que ela ia fazer o aborto, né? Ela decidiu, junto comigo, conversou comigo. E aí foi muito difícil. Eu fiz 4 abortos, não me arrependo dos abortos que fiz. Porque quanto mais a sociedade impede isso, os governantes hoje impedem, diz que aborto é crime, ele acontece. Porque eu ia imaginar que isso ia acontecer comigo, na minha família, com as minhas filhas. É isso aí. Já tem muita gente tendo a coragem de abrir o coração e falar com franqueza sobre o aborto. E ninguém está falando nada do outro mundo. O aborto é uma questão do aqui e do hoje. Acontece a toda hora, bem pertinho da gente. Nossa reportagem foi ouvir uma profissional da educação. Sou Fátima, sou professora de 1º e 2º grau, trabalho na escola na periferia, diretamente com adolescentes e adultos, e um dos grandes problemas que nós temos é a grande quantidade de adolescentes que ficam grávidas na adolescência e, em consequência dessa gravidez, praticam o aborto.
grandes problemas nessa idade é que a escola não informa, em casa não se discute nas unidades básicas de saúde hoje, não tem um atendimento para adolescente nessas questões. E aí as adolescentes acabam trocando informações entre elas mesmas ou com algumas mulheres mais velhas que possam ajudá-las, mas nem sempre têm as informações corretas. Não conhecem os métodos concepcionais, não usam camisinha mesmo com o perigo da AIDS e, consequentemente, vem a gravidez. E dando sequência ao nosso programa, vamos conhecer um pouco da luta das mulheres pelo direito de falar, discutir e pensar o aborto. Quando eu comecei a participar do movimento de mulheres, do movimento feminista, eu vinha de movimentos operários, então eu ficava assim, muito impressionada com essa questão do aborto, que as mulheres tinham coragem de defender que o aborto não era crime, que o aborto devia ser legalizado, né? Direito ao nosso corpo, legalizar o aborto! 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 A questão do aborto acabou sendo aprovado por unanimidade pela forma que nós colocamos. Quer dizer, as maiores vítimas da não legalização do aborto são as mulheres trabalhadoras, são as mulheres das classes populares. São essas que morrem, são essas que ficam com sequela. E aí nós colocamos que o movimento sindical não pode ficar omisso a essa questão. Mas a partir do momento onde a mulher passa por uma discussão, passa por uma oficina, seja ela de liderança, seja ela mais da base do movimento, a gente percebe que tem uma mudança. Percebe que ela amplia a visão, que ela percebe que o aborto é uma coisa que está fazendo parte do cotidiano de muitas mulheres. Ela percebe que é uma questão importante de ser falada. Ela descobre o que as outras pensam, ela troca ideia e ela muda a opinião que ela tem sobre o aborto. Mudou. Eu acho que mudou, porque até por mim, eu vejo que há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, eu não conseguia falar do aborto com ninguém. Era uma coisa que eu sabia que existia, mas era muito longe essa existência, não estava perto, E hoje não, já tem, as pessoas já, mesmo que não aceitem, mas aí eu já escuto, algumas pessoas já respeitam, E não pensem vocês que lutar pelo direito ao aborto é uma luta fácil. São muitas as dificuldades, muitos os preconceitos. Mas, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Na administração da prefeita Luísa Erundina, o movimento de mulheres conseguiu uma grande vitória, que foi pela primeira vez no Brasil a implantação de um serviço de aborto previsto por lei. Que existe no Código Penal essa possibilidade há 40 anos. Esse programa de aborto legal, ele é extremamente importante para as mulheres, E é uma pena que ele ficou somente no Hospital do Jabaquara. Eu acho que ele deveria ser implantado em todos os hospitais da rede pública, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. O assunto está por aí, no ar. O aborto vem sendo discutido nas TVs, jornais, revistas, rádios e até no Congresso Nacional. Boa noite. Aborto, crime ou necessidade? No Globo Repórter de hoje, o drama das mulheres que interrompem uma gravidez indesejada.
uma prática proibida no Brasil. Mesmo assim, encontramos clínicas espalhadas por vários bairros do Rio de Janeiro. São milhares de profissionais da área de saúde que investem cada vez mais nessa verdadeira indústria. Quanto a isso, mais que polêmico, o assunto aborto tem sido um verdadeiro tabu para a sociedade brasileira. Ainda bem que o governo federal, através do ministro Maurício Correia da Justiça, resolveu abandonar sua tradicional política de avestruz e tomar a iniciativa de promover ampla discussão sobre o aborto. Quando um casal não pode ter um filho, de quem é a responsabilidade de evitar? Do homem? Ou da mulher? Este é o tema que a repórter Helena de Gramont discute agora no painel do Fantástico. Um grupo de feministas protesta em São Paulo contra o projeto de emenda constitucional que proíbe qualquer tipo de aborto, inclusive em caso de estupro ou de risco de vida da mãe. A repórter Rosane Arcader está na Assembleia Legislativa, onde acontece a manifestação, e tem outras informações. Abortar ou não abortar? O que vale mais? A vida do feto ou da mulher? Vocês estão lembrados quando foi para legalizar o divórcio no Brasil? A celeuma que foi? Todo mundo, não, porque vai ser desagregação da família, todo mundo vai querer divorciar, como se, tem divórcio, então vou casar para divorciar, casa divórcio, não. Não é nada disso. Houve mais casamento depois que veio a lei do divórcio. Como a lei do aborto, se for legalizada, não é por isso que todo mundo vai dizer, então eu vou engravidar porque eu posso abortar. Não. De 1991 a 1995, foram apresentados no Congresso Nacional nada menos do que 13 projetos de lei favoráveis à legalização do aborto. E o movimento feminista teve muito peso na formulação desses projetos. Nossa equipe de reportagem foi ouvir duas feministas que têm coisas interessantes a dizer. Vamos ouvir com atenção. As discussões feitas pelo movimento feminista é de que toda mulher deve ter o direito a praticar o aborto. Agora, nós não somos a favor do aborto. Nós somos a favor de que a mulher, quando necessite interromper uma gravidez, tenha como fazê-lo. Então a gente sempre defende que o direito ao aborto também tem que vir junto com o direito ao acesso a um programa de planejamento familiar que a gente fala que tem que ser decente. Né? Então é ter acesso a serviço, a ter acesso à orientação, a ter acesso a trabalhos educativos, ter acesso a médico. É todo um programa voltado para essa questão do planejamento familiar. A autodeterminação significa o direito que toda mulher deve ter ao seu corpo, à sua vida, a definir o seu destino. A autodeterminação em relação ao aborto, ela está decidindo se ela quer ou não quer interromper uma gravidez. Né? Porque quando a gente fala da autodeterminação em relação ao aborto, não é só o direito a fazer aborto, mas também é o direito dela decidir se ela quer continuar com aquela gravidez. Então ela tem que ter esse direito de autodeterminar a sua vida reprodutiva. E atenção para a informação. Nos países em que a legalização do aborto veio acompanhada de investimentos na educação sexual e no acesso real aos serviços de saúde e aos métodos contraceptivos, o número de abortos até diminuiu. Essa é para você pensar em casa. E agora, dando sequência ao programa da Mulher Brasileira, ao nosso Fatos da Vida, vamos ouvir uma turminha muito especial. Eu acho que, tem muita gente em 5, 6 aulas por dia. Por que não tirar uma aula de cada? Falar, não precisa ser semana toda, uma aula, uma semana por vez. Falar assim, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre o assunto aborto, vamos falar sobre as drogas, enfim, vamos falar um pouco sobre tudo. Eu gostaria, que os pessoal do rádio, televisão, essas coisas, falassem sobre aborto, sexo,
para ensinar mais os jovens de hoje em dia, né, que muitos gostam de fazer, mas também não sabem, né, tomar as providências certas, né, as providências certas. Olha, acho que os pais têm que falar muito com os filhos, conversar bastante, não ficar com vergonha, porque isso não leva a nada, entendeu? É isso aí. O importante é encarar os fatos da vida sem preconceito, sem medo. Abracadabra. A palavra mágica é diálogo. Continuando o nosso programa, preste atenção neste depoimento que nossa equipe gravou. Tinha pessoas que me perguntavam se, porque eu era mulher de igreja, se eu tinha problema com a questão do aborto. Eu nunca abortei, mas eu nunca tive problema, assim, dizer que era pecado, coisa parecida. Eu nunca tive isso porque eu criei com a minha mãe, eu vendo ela abortando lá na roça. Alô, quem fala? Então, meu nome é Maria José Rosado e eu tenho o apelido de Zeca, muita gente me chama assim. E eu sou católica de tradição, minha família toda é católica e eu fui religiosa, fui freira durante muitos anos. Ô Zeca, como é que uma mulher católica como você defende a legalização do aborto? Porque, na verdade, dentro da Igreja Católica, e há inclusive estudos que mostram isso, a maioria das fiéis e dos fiéis, também uma grande parte de teólogos, de teólogas, de bispos mesmo, de padres, eles concordam em que há que mudar essa maneira da Igreja de trabalhar com o aborto. Sei. E como é que as mulheres católicas vivenciam o aborto? Eu sempre me lembro de uma mulher pobre, que disse um dia, contando a sua experiência de aborto, ela disse: graças a Deus, Deus me ajudou e deu tudo certo no meu aborto. Mas ela estava segura de que Deus abençoava aquele ato dela que ela havia tomado, porque era a única alternativa que ela via para ela. No Brasil, morrem 1.000 mulheres a cada ano em consequência do aborto clandestino. Morrem porque caem em mãos sem habilidade. Morrem porque o Estado brasileiro não as atende. O que complica mesmo a questão do aborto é a ilegalidade. Primeiro, porque para praticar um aborto você tem que ir a uma clínica particular. Se você tem dinheiro, você faz um bom aborto com algumas garantias, principalmente para a saúde. Mas se você não tem dinheiro, como é o caso da maioria das mulheres que convivem aqui na região, a coisa complica. Aqui no nosso hospital nós temos uma incidência muito grande de atendimento a pacientes com abortamentos provocados. Pelo estado geral que aquela mulher está, às vezes de anemia, às vezes de fadiga, de cansaço, pela perda sanguínea mesmo, pelo estresse emocional, de não conseguir que aconteça a contração e a hemorragia que ela precisa para dar entrada no serviço de saúde, porque ela só vai ser recebida se ela estiver sangrando ou com contração. Aí, quando ela chega nessa situação, elas chegam exatamente assim, numa situação muito deprimente, muito com uma autoestima muito baixa, elas ficam muito tristes. E aí, nessas situações, é muito dramático, porque elas acabam sendo culpabilizadas, porque aí o profissional começa a investigar, tentando saber o que foi que ela fez. Não só no nosso país, como no mundo inteiro, todas as mulheres fazem aborto, sem distinção de classe e nem de religião. Se você pegar 12 horas do dia, em 12 horas de uma maternidade, hoje você tem, nos serviços públicos principalmente, uma frequência de abortos igual ao atendimento ao parto. Então, assim, essa é uma coisa que precisa ser muito bem pensada. O que a gente vai fazer? Ou para ajudar essas mulheres, até onde o serviço público tem algum papel para ajudá-las, porque algo está acontecendo. Se nós conseguimos chegar a uma frequência semelhante ao parto e ao abortamento, em algum momento nós estamos falhando enquanto profissionais, enquanto política de saúde. Eu cheguei um dia a ver no hospital, desci no nuclear do hospital e vi lá uma mocinha de 16 anos, né, morta,
né? Aí fui perguntar sobre o que era e o pessoal falou que era por aborto, né? Ali eu senti uma coisa impressionante, viu? Nunca tinha sentido assim uma relação tão próxima com uma questão tão séria, né? Falei, pô, essa menina era filha única do casal, né? Essa menina não podia ter perdido a vida, né? Não precisava ter perdido a vida se você tivesse condições dignas para fazer aborto, né? Muitas mortes poderiam ser evitadas, mortes decorrentes de abortos mal feitos. Como, amigo ouvinte, evitar essas mortes? Com o aborto legalizado, pois a assistência médica seria adequada, diminuindo incrivelmente os riscos. E atenção para a informação. No Brasil, mulheres de todas as idades, estado civil e classes sociais fazem aborto. Olha aí, gente, não dá para tapar o sol com a peneira. Eu sou a favor do aborto e eu apoio a luta, que é minha, que é das mulheres. A luta pela legalização do aborto tem muita perspectiva de avançar e nós temos muita perspectiva de conquistar. Um número cada vez maior de mulheres de todas as partes, mulheres de movimentos populares, sindicatos, partidos, associações profissionais, entidades, falam abertamente sobre o aborto e levantam a bandeira pela sua legalização. Esta campanha é muito importante, porque seu objetivo é conseguir mudanças nas leis, mudanças nos serviços públicos de saúde, mudanças na qualidade de vida das mulheres. Amigo ouvinte, entre nesta campanha, converse no seu grupo, no seu trabalho, com a sua vizinha. E lembre-se, o aborto legal e sem risco é um direito das mulheres. Como tudo que é bom dura pouco, o seu programa Fatos da Vida vai ficando por aqui. Mas antes de encerrar, eu quero dizer uma coisinha. Quem é contra a legalização do aborto costuma afirmar que uma vez legalizado, todas as mulheres vão querer fazer aborto. E isto não é verdade. Porque nós, as mulheres, temos capacidade de decidir quando e em que situação devemos ou não interromper uma gestação. Por isso, nem o Estado, nem a Igreja, nem a medicina devem interferir na nossa vida e na nossa capacidade de decidir. Até amanhã.